Olá, amigos caminhantes da longevidade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo. O meu nome é Newton Roberto, eu sou um cidadão aposentado, brasileiro, vivo no Brasil, dependo basicamente do salário do INSS e o meu objetivo aqui é conversar sobre longevidade. A ciência já comprovou que o ser humano tem capacidade de viver até 120 anos aproximadamente. Mas para chegar nessa idade, é preciso que a pessoa tenha saúde. Saúde mental, espiritual e física. Num vídeo anterior eu dei uma lista aqui de assuntos que eu pretendo tratar neste canal. Mas eu também disse que vou fazer tudo isso na base da informalidade. Então, para ser informal, não adianta eu querer seguir um roteiro. Porque a informalidade pressupõe que os assuntos vão se misturando. Agora, para a pessoa ter saúde física, mental e espiritual ao ponto de que ela possa viver o mais tempo possível, ela tem que ter o que eu chamo de um palavrão, que eu digo que é um palavrão, que a maioria das pessoas não gosta nem de pensar nisso, mas é preciso ter disciplina. A pessoa tem que ser disciplinada. E disciplina não é uma característica com que se nasça. A disciplina ela é aprendida ao longo da vida. E eu, por exemplo, eu acho que sou disciplinado desde a minha adolescência. Nem sempre foi assim. Eu aqui também não tenho a intenção de bancar o guru, de dizer que você deve fazer isso ou aquilo. Porque todo mundo tem o livre-arbítrio, todo mundo tem o direito de levar a vida do jeito que quiser. Se tudo que eu falar aqui, sempre eu vou falar que é o que serve para mim, é o que funciona para mim, para eu poder levar uma vida com saúde física, mental e espiritual. E quando se fala em saúde e longevidade, não se pode desvincular de ter que falar da morte. Porque a morte é a primeira, acho que a única certeza que todo mundo tem a respeito da vida. É que todo mundo vai morrer. O Dr. Wayne Dyer escreveu num dos livros dele que ninguém sai vivo deste planeta. Mas isso não é bem verdade. A verdade é que ninguém sai vivo definitivamente deste planeta. Porque temporariamente, sim, os astronautas saem vivos deste planeta, saem, passam um tempo fora e voltam. E o Dyer escreveu isso numa época em que o homem já tinha ido à Lua. Faltou então esta afirmação de que definitivamente ninguém sai vivo desse planeta, todo mundo morre. Boa parte das pessoas só ficam com medo da morte no dia que recebem um diagnóstico de doença grave. E algumas dessas pessoas adquirem esse medo depois de passar anos se suicidando aos poucos, fumando, se entregando ao álcool, se entregando às drogas. Às vezes, no caso das drogas, nem é preciso muitos anos, porque se a pessoa ficar devendo para o traficante, o futuro dela não é muito extenso, não é muito longínquo. Então, tem pessoas que não têm medo da morte. E tem pessoas que têm medo da morte, sendo que a morte é inevitável. Eu não tenho medo da morte, porque eu não sei o que vem depois da morte, o que acontece depois. Inclusive, tem um livro que eu vou fazer aqui uma leitura, e vou botar no meu outro canal, que é o canal que eu tenho de leitura de livros, que é um livro que se chama Os Aviadores Recusaram Morrer. E é um livro bem interessante para quem é espírita, para quem acredita no espiritismo. Eu acredito no espiritismo, acredito que exista uma vida após a morte, mas como eu não sei o que tem lá, o medo da morte eu não tenho. É mais uma curiosidade para saber o que vem depois. Agora, o fato de não ter medo da morte não quer dizer que a pessoa precise apressar este processo. O processo pode ser retardado
e pode ser muito bem retardado por vários e vários anos. Claro, não ter medo da morte não significa que a pessoa está disposta a enfrentar qualquer desafio. Eu não tenho medo da morte porque eu acredito que tenho todas as condições de morrer de velhice, de preferência dormindo. Então eu não quero morrer assassinado, não quero morrer baleado, esfaqueado, não quero morrer de trauma em acidente de carro, queda de avião, esse tipo de coisa. Mas fora isso, todos nós temos a certeza de que a morte sobrevirá, ela vem, um dia ela vem. Não é preciso eu ficar me preocupando que vai bater na minha porta uma entidade cadavérica, vestida de capa preta com uma foice na mão. Isso não vai acontecer. Porque não é assim que a morte se apresenta, ela se apresenta de várias formas. Mas nós temos livre-arbítrio, e eu tenho o livre-arbítrio de escolher morrer de velhice. Na minha família, a minha avó materna faleceu com 100 anos e 20 dias. A minha avó paterna faleceu aos 97 anos. O meu pai, ele vai fazer 92 anos. A minha mãe acabou de fazer 86 anos. Eu tenho uma tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, já está com 97 anos. Então a gente nunca se sabe. Em compensação, eu já perdi uma sobrinha para o câncer com 34 anos. Uma tia minha, irmã da minha mãe também, faleceu com 76, 77 anos, algo assim. E tive já duas primas. Uma faleceu agora em 2026, que faleceram de câncer. Então a gente nunca sabe. A saúde, ela tem altos e baixos. Mas a gente pode cuidar da saúde de uma maneira que a longevidade se estenda um pouco mais. Eu tenho uma meta pessoal de passar dos 100 anos de idade. Se eu vou viver 101, 102, 105, 99, não sei. Mas eu tenho uma meta. E essa meta é um propósito. Eu levanto todos os dias com esse propósito. De tudo que eu faço ao longo dos dias, tem no fundo o propósito de viver 100 anos ou mais. Foi uma escolha que eu fiz. Observando pessoas desde sempre e agindo de uma determinada maneira desde sempre. E quando se age dessa determinada maneira desde sempre, a maioria das pessoas que está ao seu redor, ela não vai entender. As pessoas não vão entender, porque elas não estão preocupadas com saúde, viver com saúde física, mental e espiritual. Elas pensam, mas não agem, na maioria das vezes, não agem de acordo com esse pensamento. Pelo contrário, as pessoas fazem de tudo para encurtar a própria vida, se estressando demais, se preocupando demais com coisas que não vale a pena, e por aí vai. E também, quando se fala em viver muito além dos 100 anos, claro que tem que se ter em mente que, como a maioria das pessoas não vive com este mesmo propósito, a gente tem que já se preparando para perdas. Perda dos pais, no meu caso, não é, porque desde sempre eu sempre soube que pai e mãe não vivem para sempre. Isso aí é uma coisa que eu ensinei para os meus filhos, deixei sempre bem claro para eles que eles deveriam dar um jeito na vida deles, porque pai e mãe não vivem para sempre. Em compensação, eu sendo pai, se eu pretendo viver até os 100 anos ou mais, eu tenho que estar preparado para que o meu filho ou a minha filha não vivam tanto. Tenho que estar preparado para a possibilidade eventual de que eles morram antes. Porque se eles não se cuidarem, isso vai acontecer. Eu tenho que estar preparado para a perda dos meus irmãos, meus primos, uma série de coisas que podem acontecer, porque nem todo mundo está se preocupado em cuidar da sua saúde, levar a vida de um jeito que
tenha saúde física, mental e espiritual pelo mais tempo possível, pelo maior tempo possível. Isto é o básico. Dito isso, vamos voltar à disciplina. Quando eu era adolescente, eu teve uma época em que eu estudava em 2 colégios, porque a escola na época se chamava Escola Técnica Parobé, hoje é Escola Estadual de Segundo Grau Parobé. Tinha um convênio com outro colégio, uma outra escola que era o Júlio de Castilhos. Era o Colégio Júlio de Castilhos. Como o Parobé era uma escola técnica, eles fizeram assim, eles se separaram. Os cursos eram técnicos, mas era obrigado a ter as outras matérias. Matemática, geografia, história, português, educação moral e cívica, que na época se tinha isso. Então as aulas dos cursos técnicos eram no Parobé e as outras matérias eram no Julinho. Então eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para lá. Pegava um ônibus de perto de casa até o centro, pegava outro ônibus do centro até o Julinho. Porém, a minha mãe me dava dinheiro para eu pegar, né, os 2 ônibus, 4 ônibus, ida e volta. Mas eu saía, vamos dizer, entre aspas, sem direito ao lanche. Não tinha dinheiro para fazer um lanche ao longo da manhã. Eu tinha que sair de casa muito cedo, porque entrava 7h30, parece. Eu não me lembro mais, porque isso faz muito tempo. E foi nessa mesma época em que depois eu entrei para trabalhar como auxiliar de sapateiro numa sapataria que era de um primo da minha mãe. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi que eu ia pegar o ônibus perto de casa, ia descer no meio do caminho e ia a pé até o Juninho para economizar a passagem de ida. E depois da aula, eu viria a pé do Julinho até uma parada de ônibus no meio do caminho para pegar o ônibus para voltar para casa. Para voltar para casa era uma barbada, porque eu poderia pegar 2 ônibus. Tinha 2 linhas. A nossa casa ficava num ponto central, onde podia pegar qualquer uma das 2 linhas que passavam ali perto. Então qualquer um que eu pegasse estava bem. Eventualmente eu tinha preferência por um deles, porque de repente vinha uma menina. Tinha umas 2 amigas que eu tinha no ônibus, que então eu preferia pegar um dos 2, porque certamente uma das 2 gurias eu ia encontrar no meio do caminho. E eu conversava bastante com elas. Então, para eu ter o lanche, para eu ter o dinheiro do lanche no meio da manhã, para eu não ter que dar nenhuma desculpa para os meus colegas de por que eu não fazia um lanche, eu fazia isso, eu tinha essa disciplina de fazer, olha, para caminhar do meio do caminho até o Julinho, eu tinha que subir o lombão da Ramiro Barcelos, depois descia do outro lado, mas na volta eu tinha que subir de volta e depois descer. E era muita caminhada, era mais ou menos meia hora de caminhada para fazer isso, subindo e descendo o lombão, e eu fiz isso muitas vezes, que era para ter o dinheiro do lanche. E vamos ser sinceros, tá? Muitas vezes eu fiz sem a menor vontade. Era sem a menor vontade de fazer. Mas eu fazia porque eu queria fazer um lanche. Então eu tinha que ter disciplina pessoal para fazer isso. Eu nunca tive muito problema com caminhada. Nunca tive problema para caminhada. Eu jogava muito futebol. Eu sempre tive como certa a questão de que eu teria as 2 pernas para caminhar. Eu sempre tive isso como muito certo. Nunca me preocupei com isso, porque eu tinha as 2 pernas para caminhar. Caminhava. E caminhava bastante. Inclusive depois, quando eu fui trabalhar na sapataria, eu também caminhava, também descia no meio do caminho, caminhava até a sapataria, descia da sapataria até o meio do caminho para pegar o ônibus. E já desde cedo ali eu tinha não só disciplina, mas eu tinha também já uma certa personalidade.
Porque eu fui trabalhar nessa sapataria com 3 pessoas que eram fumantes e coloradas. E eles disseram para mim, tu vai sair daqui fumando e colorado, que eu sempre fui gremista desde criança. Eu sou do Grêmio desde criança. Porque uma vez também a gente estava caminhando, eu, meu irmão, meu pai. Nós éramos pequenos e o meu pai encontrou um amigo dele na rua e aí eles começaram a conversar e daqui a pouco aquele amigo dele perguntou, e vocês, o que que são? Torce para quem? E o meu irmão pulou na frente, eu sou colorado. E eu disse, eu sou gremista, sou gremista. Claro, porque eu não podia ser a mesma coisa que o meu irmão. Então eu tive que dizer que eu era outra coisa. E aí ficou e eu cresci gremista. E eu saí dali e fiquei 3 anos. Ah, e tinha um outro detalhe. Eu seria colorado, seria fumante e tomaria cerveja, beberia álcool, que é uma coisa que eu nunca consegui. Mas mesmo assim, nesses 3 anos, foi 75, 76 e 77. Eu saí dali gremista, não fumante, aliás, eu já tinha ódio de cigarro desde antes de eu ir para lá, porque quando eu era pequeno, eu sempre sentei na mesa ao lado do meu pai, e o meu pai que fumou durante vários anos, e agora já deve fazer fazer aí quase uns 50 anos que ele parou de fumar, mas ele fumava na mesa, na hora da comida, e eu sentava do lado dele, e eu odiava aquilo, porque a fumaça vinha para o meu lado, e eu tinha que comer cheirando aquela fumaça. Então, quando eu entrei na sapataria, eu já tinha ódio de cigarro. Então, ali já, de cara, por ali, eu já sabia que eu não ia fumar. E também já sabia que eu não ia poder ser colorado, de jeito nenhum. Não tinha como eu torcer para o Internacional. A cerveja, olha, eu não gostava de beber cerveja. Eu já não gostava de beber cerveja naquela época. Mas eu me lembro que no carnaval de 77, eu fui para um baile de carnaval e lá eu bebi cerveja. E eu tava meio que de barriga vazia. Eu tomei, foi um porre tão sem vergonha demais, que eu me lembro no outro dia um amigo meu me carregando de volta para casa, mas eu não me lembro como é que eu fui pro local. De tanto que eu bebi. E depois em 78, em 77, eu com 19 anos, então eu decidi que eu não iria beber cerveja, não iria beber chopp, álcool, porque já começa que eu não gosto de bebida amarga. Se eu tiver que beber um pouquinho de vinho tinto, vinho seco, eu bebo. Bebo misturado com refrigerante e sempre de barriga cheia. Assim como se eu tiver que tomar Mouse Beer, eu bebo de barriga cheia. Mas a Mouse Beer é a bebida que eu gosto. E ela não chega a ser totalmente amarga, ela é meio docinha. E eu descobri, enquanto eu morava em Bento Gonçalves, uma Mouse Beer zero álcool. E eu bebia muito aquilo, mas depois a bebida desapareceu, não sei se pararam de fabricar. Eu tenho sempre por mim o palpite o seguinte, que quando um produto que é muito bom desaparece das prateleiras do mercado, o pessoal do mercado deixou de comprar porque ela estava encalhando as outras. Então a Mouse Beer da Brahma, Mouse Beer da Antártica, ficava encalhada no mercado por causa dessa outra bebida, que era a Mouse Beer zero álcool. E aí vocês já estão vendo que eu não tenho muita disciplina para ficar preso no mesmo assunto. Mas, voltando, eu nunca tive problema para caminhar, porque eu sempre tive aquilo como certo. Porém, no ano 2000, no comecinho de julho do ano 2000, eu fui jogar futebol com os colegas do trabalho. Era uma noite fria e eu comecei jogando no gol. E a primeira bola que veio pro gol eu me abaixei para pegar e senti uma coisa na perna esquerda, como se tivesse me arrancado um pedaço da perna. Eu na hora achei que eu tinha torcido o tornozelo e segui ali no gol.
Só que muito frustrado porque eu tinha ido, era uma noite fria, eu estava louco para correr, estava preparado para correr, eu estava só pela hora que eu fosse sair do gol. Mas como eu fiquei quase sem poder me mexer, eu tive que ficar ali o tempo todo. E depois, no outro dia de manhã cedo, eu fui trabalhar. E uma colega depois me levou e me deixou no Hospital Cristo Redentor. E ali eu fui examinado e aí eu soube que eu tinha rompido o tendão de Aquiles. Teria que fazer uma cirurgia, fiquei 4 meses de molho. Foi ali que eu passei a dar o valor para a minha capacidade de poder caminhar. E aí eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu deixaria de caminhar, fosse por qualquer motivo que fosse. E especialmente se fosse para eu cuidar da minha saúde. Então eu passei a não mais caminhar porque eu precisava, eu passei a caminhar porque eu queria. E assim eu caminho até hoje. Todos os dias eu saio para fazer caminhada. E muitas vezes saio sem vontade, mas eu vou. Porque todos os dias eu agradeço a minha capacidade de poder caminhar. E como é que eu faço esse agradecimento? Caminhando. Então, se você está com 50, 60, 68 anos, eu estou com 67, vou para 68. Se você já está com uma certa idade e fica aí se fazendo de tonto, de sonso, e arrumando desculpas para não caminhar, não fazer exercício, eu lhe diria, para com isso. Para com isso e vai caminhar. Vai caminhar porque a caminhada ela é boa. Dá tônus, olha, a caminhada ela ajuda lá nos músculos da panturrilha, ajuda músculos do glúteo, ajuda a perder peso, ajuda o coração a funcionar melhor, ajuda na respiração. No YouTube tem muitos vídeos que falam sobre benefícios da caminhada, tem muitos vídeos que falam sobre por que a pessoa não deveria caminhar e deveria fazer outro tipo de exercício. E eu diria para você o seguinte, então, se é para eu dizer alguma coisa, né? Use o seu livre-arbítrio, vai lá para o YouTube também e veja, assista a esses vídeos. Porque eu sei que muita gente gosta de passar tempo olhando rede social, olhando o que está acontecendo no Facebook com a vida dos outros, no Instagram, a vida dos outros. E usar o YouTube, e muitas pessoas também usam o YouTube para ficar olhando os shorts, umas bobagenzinhas lá e tal, umas coisinhas engraçadas que tem. Eu também olho, não tem problema nenhum com isso. Mas vai lá e olhe os vídeos que falam sobre os benefícios da caminhada. E também sobre os benefícios de fazer qualquer um outro exercício no lugar da caminhada. Porque eu lhe diria o seguinte, qualquer coisa que você faça é melhor do que ficar parado. E se é do seu interesse viver bem e viver com saúde, qualquer coisa é melhor do que ficar parado. Então esse é o recado de hoje. Eu vou pedir a vocês que deem o seu like, deixe ali o seu comentário, você gosta de caminhar, você é uma pessoa disciplinada? O que falta para você ser uma pessoa disciplinada? Não precisa ser radicalmente disciplinada. Se for minimamente disciplinada, você já vai estar melhor do que muita gente que não tem disciplina nenhuma. Deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se achar que tem alguém. Se você conhece alguém que precisa fazer exercício, que você acha que precisa fazer exercício, compartilhe. Deixe lá para a pessoa dar uma olhadinha nesse vídeo. Eu vou continuar falando, porque tem muita coisa para falar sobre medo de queda, alimentação, depressão, então, eu vou falar, vou dizer coisas aqui que não vão. Sobre depressão, eu vou falar coisas que vão desagradar muita gente.
mas faz parte, né, de cada um. Então, até mais.